Olá, amigos. Nós estamos aqui por convite do Centro Espírita Joana d'Arc, que nos chamou para fazermos uma palestra hoje, há exatamente uma hora atrás, que seria transmitida pela página do Centro Espírita Joana d'Arc. Ocorre que, por algum motivo inexplicável, não foi possível fazer uso aqui da página do Centro Espírita para a transmissão. Então, a solicitação que a nossa amiga Eni, que é presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, nos faz, é que façamos por aqui e vamos fazer, então, o compartilhamento depois na página do Centro Espírita. As reflexões de hoje, sugeridas pela Casa Espírita, é o que eu posso fazer por mim neste momento. Mas antes de adentrarmos a esse tema, como sempre fazemos corriqueiramente, vamos fazer uma leitura de uma pequena página, pedir ajuda para começarmos a conversar. Estou aqui com o livro Vida Feliz. Vida Feliz é um livro de mensagens pequenas, mas de muita profundidade, de autoria do espírito, aqui ó, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Uma página qualquer aqui. 61. A tua posse em relação aos bens terrenos é relativa. Num momento transitório, no qual tudo passa, num mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã será mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros do sentimento, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Assim ensina o Evangelho. Senhor Jesus, pedimos suas bênçãos, sua proteção, sua inspiração, que nesse momento sua luz possa adentrar aos lares das pessoas que entrarem em contato conosco por esse vídeo, ao vivo ou depois. Que sua bênção, Senhor, se faça presente no coração das pessoas. Pedimos que continue conosco, nos auxiliando, nos amparando, mesmo com dores, seguindo sempre com teu Evangelho. Que assim seja. Pois bem, nós falaremos aqui a respeito do que eu posso fazer por mim mesmo neste momento. Que momento é esse pelo qual nós estamos passando? Veja só, não é de hoje que nós estamos falando, não é de um ano para cá, nem de 10 anos para cá. Há muito tempo nós estamos estudando, refletindo, ouvindo outras pessoas. E a doutrina espírita, que é uma filosofia de vida, que tem bases científicas, que é fruto de estudos, de comparações, de análises, criteriosos, a fim de que não aceitemos qualquer coisa como se fosse verdadeira. E é uma filosofia, uma ciência, mas também tem uma consequência religiosa, porque nos une a Deus, propondo que cada um de nós nos esforcemos para estarmos mais próximos de Deus. De que forma? A partir da nossa transformação interior para melhor, desenvolvendo virtudes, domando as inclinações negativas que nós temos, sobretudo orgulho, egoísmo, e nos esforçando para seguir os passos, os exemplos, nos modelando em Jesus, que é o guia do nosso planeta.
Portanto, a doutrina espírita não é de hoje que vem nos dizendo que estamos passando por um momento de transição, cada vez mais acentuada, mais evidente. Transição do quê para quê? Transição do planeta, porque se nós, indivíduos, evoluímos, o planeta também passa por transformações. O planeta necessita de evolução. Como planeta, fisicamente, não necessariamente o planeta fisicamente, mas o conjunto de nós, todos que habitamos o planeta Terra. A nossa psicosfera, o quê? Aquilo que nós produzimos mentalmente, energeticamente, os costumes, os hábitos, a evolução intelectual e moral de cada um de nós, resulta na evolução do planeta para melhor, fazendo com que nós consigamos, inclusive, cuidar melhor da nossa Terra. Então, passamos por momentos de muitas convulsões. Atualmente, são inúmeras as convulsões pelas quais nós estamos inequivocamente passando. Convulsões físicas, geológicas da Terra. São chuvas provocando alagamentos, enchentes. São terremotos. São as mortes coletivas de diversas formas de tragédias. Vemos aí os maremotos, as tsunamis, todos esses fatos que sempre nos causam alarde. São convulsões planetárias, porque a Terra também fisiologicamente vai se adequando, inclusive em relação ao Sol, diminuindo aos poucos a sua inclinação, de tal forma que as mudanças estão acontecendo e vão acontecer ainda mais fisicamente na Terra. Mas além dessas mudanças que nos chamam muito a atenção, vivemos momentos de convulsões sociais também. Sobretudo agora, especificamente agora, no momento pelo qual estamos passando, com a Covid-19. Essa pandemia, essa peste, essa doença que toma conta de todo mundo, de destruição de famílias, de comunidades, de estruturas financeiras, enfim, fazendo com que nós todos sejamos testados, provados o tempo todo no íntimo dos nossos sentimentos. Fazendo com que nós sejamos levados a refletir o que eu posso fazer de melhor nessa situação, por que estou passando por isso, o que a vida quer me ensinar. Convulsões físicas, geológicas, convulsões sociais, mas principalmente, vivemos momentos das convulsões de ordem moral em cada um de nós, na nossa intimidade. Neste momento se opera, na intimidade de cada criatura humana, uma verdadeira convulsão, agravada pelas convulsões fisiológicas, pelas tragédias coletivas, pela situação pela qual passamos atualmente da pandemia, sem dúvida. Mas essa transformação que se exige seja feita dentro de nós mesmos, uma exigência de ordem moral de nós para conosco mesmos, não alguém nos impondo, não alguém nos empurrando, mas de certa forma, não há mais tempo para se perder. Aqueles de nós que não nos alinharmos com as leis divinas que estão nas consciências de todos nós, não teremos mais oportunidades de estarmos aqui na Terra convivendo. Segundo a doutrina espírita, que é essencialmente cristã, estão convivendo conosco aqui na Terra espíritos que estão tendo suas últimas oportunidades de viver aqui e de se adequarem ao bem. Não aproveitando a oportunidade, serão recambiados, transladados para planetas menos evoluídos. Lá eles, com seu avanço intelectual adquirido na Terra, serão úteis para aqueles planetas, a fim de auxiliarem também num salto de qualidade, talvez, como nós tivemos aqui no momento em que a Terra recebeu habitantes de outros planetas que também, por a mesma situação, necessitavam viver no mundo mais primitivo, ajudando a evolução da Terra, a fim de que eles se reabilitassem e voltassem para o seu planeta, na constelação do Cocheiro.
Nós já estudamos sobre isso. O fato é que na Terra estão pessoas que estão tendo suas últimas oportunidades, mas também já estamos recebendo, já estão entre nós, espíritos de escola. Aqueles que, convivendo conosco aqui na Terra, em diversos momentos da história da humanidade, foram pessoas significativas, importantes em diversos setores científicos, culturais, religiosos, liderando pessoas com seu exemplo para o bem, para o bom, para o belo. Então, vivemos momentos realmente de grandes convulsões, mas todos nós somos livres. Isso ninguém tira de nós. Temos a liberdade de escolher sempre o que nós queremos viver, o que nós queremos passar e de que forma, de tal modo que, mesmo esse momento pandêmico pelo qual nós passamos, é sim resultado das nossas produções energéticas, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Tudo está tudo está conectado. Tudo que acontece, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, gera consequências em toda a esfera planetária. Não por acaso, há muito tempo, os filósofos, os pensadores já dizem que ao tocar, como Confúcio, ao tocar uma pétala de uma rosa, está nesse momento se comunicando com as estrelas. Ou seja, nada acontece sem uma consequência e nós temos livre-arbítrio. Nós temos condições, sim, de fazer escolhas que sejam inteligentes as nossas escolhas. Por quê? Somos livres, mas temos a responsabilidade por tudo aquilo que escolhemos. Liberdade e responsabilidade são leis divinas também. Como nós dissemos agora há pouco, as leis divinas estão conosco, nas nossas consciências. Não é possível nos enganarmos. Às vezes a pessoa diz que falando uma situação que nem sempre é verdade, mas repetidas vezes se torna uma verdade. Não. Perante as leis divinas, não. Perante a nossa consciência, jamais. Porque não é possível enganar a consciência. Não é possível enganar as leis divinas. Elas estão o tempo todo ali falando dentro de nós, como vozes nos alertando a fazer o que seja melhor, mas nunca fazendo por nós. Nos lembrando, mas não fazendo as escolhas que cabe a cada um de nós fazer. Por isso somos responsáveis. Por tudo aquilo, como diz o poeta, que cativamos. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, diz Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Então, nestes momentos de convulsões, nesse momento nós somos levados a fazer escolhas. O tempo todo, mas sobretudo agora, porque as escolhas nesses momentos mais graves têm consequências mais graves. Escolhas felizes geram situações felizes. Nós vivemos um momento gravíssimo da humanidade. Provavelmente, nós que estamos aqui participando desse momento, refletindo, pensando, ouvindo, falando, nunca passamos nas nossas vidas atuais por situação como essa de agora. Porque, veja bem, numa situação de epidemia, e que nós nos sentimos tocados por isso e sofremos, quando vemos, por exemplo, numa região da Ásia, uma epidemia provocando doenças e as pessoas passando dificuldades, ou numa nação africana mais pobre, estão lá até da minha camiseta aqui, os voluntários, Fraternidade Sem Fronteira, trabalhando, acolhendo, promovendo o cidadão, o ser humano, o irmão que está lá, vivendo situações difíceis, isso nos toca. Quando vemos uma criança abandonada e morta na praia, na Síria, os pais fugindo, não tem forças nem para carregar mais aquela criança. Imagina a dor, ter que abandonar um filho naquela situação. Porque tem outros filhos ainda. Quando nós vemos essas situações que acontecem de epidemias, nas Américas, na Europa, seja onde for, isso nos toca, nós sentimos com isso. Porque nós não somos seres indiferentes. Somos seres sociais, sociáveis. Vivemos na convivência.
Aquela pessoa que se isola, porque muitas vezes não consegue conviver com outras pessoas, certamente passa por algum tipo de patologia, porque é natural da espécie humana buscar outro ser humano, que seja um, que seja um animalzinho, seja o que for, nós necessitamos desse contato para a nossa evolução, para viver bem nossas provas. Quando o isolamento não tem uma função nobre, é sinal de necessidade de buscar um psicólogo, pelo menos, de autoanálise, pelo menos. Porque nós somos seres que necessitamos de ter contato. Por isso que quando vemos uma situação de epidemia distante de nós, nós sentimos, não somos indiferentes. Temos sentimentos. Numa epidemia é assim. Agora, quando estamos falando de uma pandemia, quando o mundo inteiro é assolado pela mesma doença, e cada nação agindo de certa forma, de acordo com seu livre-arbítrio, porque as nações também têm liberdade de agir. Nós temos os nossos governantes, sobretudo nós que elegemos os nossos governantes. Governantes, representantes, parlamentares, somos nós que escolhemos quem estão ali para nos conduzir. Somos nós os responsáveis, portanto. Cada nação agindo de uma forma ou de outra, mas o fato é que a doença está em todo lugar. Se na epidemia isso nos toca, como não vamos nos sentir tocados neste momento pandêmico pelo qual estamos passando? Quem de nós não tem uma pessoa conhecida que passou ou está passando pela doença nesse momento? Quem de nós não temos um amigo que está passando por um momento de internação em UTI, entubado? E ao falar aqui, imediatamente já começo a pensar nos meus amigos que estão passando por isso. Mas que bom também que nesse exato momento, meus amigos, abre parênteses aqui, da faculdade, estão reunidos orando por um amigo nosso que está internado no hospital há bastante tempo. Então, como que nós não nos tocamos com isso? Quem de nós não tem um familiar que já esteve doente, ou está doente, ou acabou passando pela morte física em decorrência da pandemia da Covid-19? Como é que nós vamos ficar indiferentes? É natural que nós não fiquemos. Ficar indiferente numa situação como essa, achar que está tudo normal, é um sinal de doença emocional, psicológica, psiquiátrica, talvez, necessitando de uma avaliação médica justa e de tratamento. Porque é gravíssimo o que estamos passando. Como que nós não sofremos? Como que as lágrimas não vêm até nós? Ah, mas você é espírita? Espírita chora quando morre alguém? Claro que chora. Quando nós nos despedimos de alguém querido, amado, num aeroporto, numa rodoviária, numa estação ferroviária, nós sentimos a dor da saudade. Quanto mais quando alguém vai partir para o mundo espiritual de retorno, sabe lá quando que nós vamos nos reencontrar novamente, com consciência de estarmos encontrando, porque estamos encontrando o tempo todo, pelo pensamento, pelas lembranças, pelas orações, mas na convivência diária é diferente. Natural que nós venhamos a sofrer. E na pandemia, por que não sofremos? Claro que nós sofremos. Sentimos as dores, sim. É natural que nós sintamos. É natural também que muitas vezes nós sejamos visitados até pela tentação de cair em desespero, porque parece que não tem solução. Parece que a doença está cada vez mais perto e vai voltar de novo, e quem já pegou pode pegar uma cepa mais grave. E as situações todas que cada vez mais a imprensa coloca de uma forma que nos dói, nos choca. É importante colocar, sem dúvida alguma, é importante apresentar para a sociedade. Mas muitas vezes nós não sabemos o que está por trás de tanta coisa que acontece nos bastidores da política, dos grandes laboratórios, dos comerciantes que vivem, que ganham vantagens com essas situações. Isso acontece. E isso, muitas vezes, pode fazer com que nós sejamos levados a uma situação de descontrole emocional, de desespero, de desesperança. Ocorre que o desespero é ao contrário do equilíbrio emocional. O desespero não é virtude. E nesse momento é importante que nós perguntemos a nós mesmos: o que eu posso fazer por mim nesse momento? O que eu posso fazer quando essa desesperança da vida, quando essa desesperança nos governantes, nas oportunidades, chegam até meus sentimentos? O que eu posso fazer
de aprendizado com isso tudo que está acontecendo. O que eu posso fazer quando uma pessoa está sofrendo, não tem condições mais de conviver do jeito que está convivendo com seus familiares, por falta de dinheiro para comer, comprar comida? O que eu posso fazer quando uma pessoa querida sofre tanto e nos procura, pedindo ajuda? O que eu posso fazer comigo mesmo, quando a raiva ou o rancor, quando a mágoa tomam conta de mim? E isso é natural que aconteça conosco, porque nós não somos seres angelicais, nós sabemos disso. Temos as nossas dificuldades. Existe uma técnica que nós podemos utilizar. Imaginemos que uma pessoa muito significativa para nós, uma pessoa que nós amamos, pode ser um familiar, um parente distante, um amigo, alguém que no momento de dificuldade nossa nos estendeu a mão. Imaginemos que essa pessoa nos procure dizendo que passa por dificuldades, por dores, tem a impressão que essa prova é maior do que sua capacidade de lidar com essa situação. Muitas vezes diz, eu quero fugir, quero sumir, não quero mais viver isso. Como se fugir da vida física fosse resolver o problema e não é, só agrava a situação. Mas essa pessoa está sofrendo tanto, ela diz, eu fiz de tudo que eu poderia ter feito, Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim. Imaginemos que isso aconteça com essa pessoa que, nesse momento, nós estamos pensando nela. Cada um de nós aqui tem uma pessoa significativa que pode estar passando por isso, ou que já passou por isso. O que nós falaríamos para essa pessoa? O que diríamos a ela? Para desistir da vida? Para aprofundar nessa dor e ficar reclamando, se queixando? Para buscar resolver seu problema afogando suas mágoas em bebida alcoólica ou no uso de outras drogas, medicamentos, muitas vezes sem prescrição médica, ou abusando dos medicamentos com prescrições médicas? Nós diríamos para essa pessoa que ela deve realmente desistir das dificuldades, abandonar suas provas? O que nós diríamos para essa pessoa? Que nós amamos, que é importante para nós. Veja bem, não há como resolver o problema do outro. Joana de Ângeles, que nós lemos agora uma página dela, nesse mesmo livro ela diz que a dor do próximo é do outro. Quando alguém está passando por um momento de dificuldade e nós amamos aquela pessoa, nós nos sentimos condoídos, mas é do outro a prova. Cabe ao outro fazer o que lhe cabe fazer, aprender com a situação, arrepender de algum erro, fazer as reparações necessárias, colher aprendizado da dificuldade. O fato de ter uma pessoa próxima auxilia, mas a prova é da pessoa. Da mesma forma, as nossas dores são nossas. O outro que nos ama nos auxilia, mas é competência de cada um de nós tomar as providências cabíveis para saber deslindar esses problemas. Da mesma forma, quando nós estamos num momento de felicidade, de alegria, de êxito, de conquista, quem gosta de nós, está ao nosso derredor, fica feliz também, mas não na extensão da nossa felicidade, porque somente nós sabemos quanto foi trabalhoso, requereu esforço de cada um de nós para conseguir aquele êxito. Diante disso, não há como nós resolvermos o problema do outro, mas é possível agir de forma amorosa, inteligente para com o outro. Nessa situação que nós estávamos aqui hipoteticamente aventando, de uma pessoa significativa que passa por essas dores todas, o que nós diríamos para ela? Certamente diríamos para ela ter um pouco mais de paciência. Olha, meu irmão, minha irmã, essa dor também passa, tudo é passageiro. Com certeza você vai colher algum aprendizado, alguma coisa importante disso tudo que você está vivendo. Faça uma reflexão, procure uma leitura edificante, tenha seus momentos de oração, de solitude com você mesmo, de contato com Deus na sua intimidade. Certamente nós falaríamos para essa pessoa que ela pode ainda se ajudar muito, que após resolver esse problema, ela verá que certamente o problema não era tão grande quanto ela pensava, que não vale a pena se tratar tão mal assim, sem amor por si mesma,
Nós diríamos para essa pessoa que o amor é um antídoto contra todo mal, que o amor nos fortalece. Nós falaríamos isso para as pessoas. Ainda hoje, uma pessoa amiga nos ligou, queria conversar, pedindo ajuda. Quantas pessoas nesses dias têm nos procurado, inclusive pessoas que não são do nosso meio religioso, mas que gostariam de conversar para saber o que nós podemos oferecer, como é que nós vemos essa situação. E é o momento, então, de oferecer a face do amor, mesmo quando a pessoa antes ridicularizava a nossa visão espírita da vida. É o momento de oferecer outra face, do amor, da concórdia, do perdão, do acolhimento, do alívio. Porque quando uma pessoa nos procura, é porque ela está precisando de ajuda. Ela fez um esforço de nos procurar. Venceu o orgulho que pode ter. Então é natural que nós queiramos ajudar. Nós podemos levar alívio para a dor das pessoas quando nos envolvemos com amor cristão e compaixão cristã. Não é ter dó de ninguém, não. Ninguém merece dó. É um movimento psicológico de compreensão, de se colocar no lugar do outro. Por que está sentindo isso? Por que essas ideias estão vindo na sua mente? Nós nos colocamos na condição, um exercício mental de nos colocarmos na condição do outro para poder ajudar o outro. Isso nós podemos fazer nesse momento. Mas, muitas vezes, nós sentimos a dor de quem está vivendo uma situação distante de nós. Como dissemos agora há pouco, na África, na Ásia, nas Américas, na Europa, ou em outros estados longe de nós. E nós nos sentimos com um sentimento de querer ajudar aquelas pessoas. É um movimento de amor ao próximo. Ocorre que, não raro, pela correria do dia a dia, ou pela armadilha que a rotina nos traz muitas vezes, nós deixamos de observar que muitas vezes, o próximo que mais precisa de ajuda está bem próximo de nós, convivendo conosco, no nosso ambiente doméstico, muitas vezes. Temos a capacidade de ver a dor do outro distante, mas às vezes não percebemos que dentro de casa tem alguém clamando por socorro, pedindo ajuda. Que tipo de ajuda? Do diálogo, muitas vezes. De ouvir sem pré-julgamento, sem pressa. De ouvir e poder colocar algum conteúdo positivo para aquela pessoa. Porque, veja só, quando uma pessoa está com um momento de sofrimento e nós não percebemos, às vezes ela faz alguma coisa ou outra para que nós percebamos e nem assim nós percebemos. Porque nós não estamos tomando cuidado muito significativo e fundamental, que é observar com amor no olhar, sem julgamentos. É essencial que nós aprendamos a não sermos indiferentes com quem convive dentro de casa, com quem Deus colocou no nosso meio, no nosso derredor. Por que Deus permite que as pessoas se encontrem em família, em ambiente de trabalho, em ambiente religioso? Formam-se os grupos. Por que cada encontro é uma oportunidade de nós fazermos o bem e nem sempre nós percebemos isso? O importante é viver de tal forma com as pessoas que cada um que entra em contato conosco leve algo bom de nós. E não leve reclamação, queixa. Tem pessoa que vive só reclamando, só se queixando. É horrível conviver com pessoa assim. Pessimista, negativista. Claro que estamos sofrendo, estamos num momento de pandemia, mas podemos fazer mais. Então, é muito, muito, muito sério isso. Como que nós nos condoemos com a dor de quem está distante e às vezes não percebemos quem está próximo pedindo ajuda? O que eu posso fazer nesse momento? Ajudar, ouvir até desabafos, levar uma palavra amiga, orar juntos. Isso é natural que aconteça. Essa ajuda amorosa não é uma interferência na vida de alguém. Não é. É uma forma de levar algo de bom que nós estamos conseguindo ver naquele momento. Um atendimento, um diálogo fraterno. Dialogar. Não impor pensamentos. Dialogar. Percebemos muitas vezes que, em certas situações,
Somos nós quem estamos precisando de ajuda. Somos nós. E temos uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Essa dificuldade tem um nome: orgulho. Porque às vezes nós nos autoconsideramos superiores aos outros. Muitas vezes, sem que nós percebamos, nós nos colocamos como superiores intelectualmente, financeiramente, com aprendizados acadêmicos mais do que os outros, com mais amizades do que os outros, com mais, enfim, com mais, com mais. E não somos mais do que nada. Somos iguais, filhos de Deus, todos em aprendizado, em evolução. Então é muito importante que, da mesma forma que nós falamos que eu posso fazer nesse momento? Ajudar o outro, amando mais, que está distante, mas aquele que está mais próximo, sobretudo. Mas antes de tudo isso, o que estou dando para mim mesmo? O que estou fazendo para comigo mesmo? Como estou me tratando? E não conseguindo, muitas vezes, sozinho resolver problemas, não conseguindo muitas vezes, e é natural que nós não consigamos sós, a sós, buscar alternativas viáveis para as situações com as quais convivemos, sobretudo agora, nesses momentos de tanta dor, busquemos ajuda. Um amigo, um familiar, um profissional, busquemos ajuda. Exercitemos a humildade, essa virtude tão importante, tão significativa, que é a primeira que Jesus nos demonstra, porque nasceu no meio dos animais, no coxo. Manjedoura é um coxo onde os animais se alimentavam. E foi ali que Maria Santíssima recebeu, que deu Jesus à luz, nos demonstrando que ele podia ter nascido num palácio luxuoso, em castelos, em qualquer lugar, porque é o ser maior que já passou pela Terra, mais evoluído, que já encarnou. Encarnou, não reencarnou, o único que só encarnou uma vez, na nossa visão espírita. Tão grande que não coube na história, e ela é dividida em antes de Jesus e depois de Cristo. O ser mais amoroso por excelência. Tudo o que ele fez foi significativo. A primeira lição é a humildade. Por que nós, então, estando em sofrimento, estando sendo visitados pelo desespero, pela desesperança, pelo medo, por que não buscamos ajuda com um amigo? Por que não buscamos conversar? Vençamos o orgulho colocando humildade em nossos corações e em nossas atitudes. Busquemos ajuda. E da mesma forma que nós fizemos um exercício agora há pouco de quando uma pessoa significativa nos pede ajuda, o que nós vamos falar? Pensemos em nós mesmos. Nos coloquemos fora da situação, vendo o que acontece, como se fosse um terceiro olhando o que está acontecendo. O que você falaria para você? Certamente você falaria para você, não desista, continue, a dor vai passar, tenha um pouco mais de paciência, seja um pouco mais humilde. Do jeito que nós falamos para uma pessoa amada, nós devemos falar para nós mesmos. E isso também passa. Coloque amor em seu coração, faça reflexões, busque uma leitura que constrói, busque Deus, um momento de solidão e oração. O amor é um antídoto contra o mal. Essas coisas que nós falamos com sinceridade para o outro, que nós falemos para nós no momento de dor, ou que nós busquemos ajuda também. Porque nós precisamos fazer isso por nós nesse momento. O que eu posso fazer por mim nesse momento? Amar. Amar mais. Está sentindo só? Está amando pouco. Está sentindo que está precisando ser amado? Ame mais ainda. Doe-se aos seus ideais, aos seus amores, às suas famílias, aos seus amigos, sem esperar gratidão de ninguém, sem esperar reconhecimento. Amar pelo prazer de amar. É isso que nós somos convidados a fazer nesse momento. É isso que nós podemos fazer nesse momento. Ao invés de ficar buscando milagres, momentos especiais para começar a fazer o bem, de forma alguma. Hoje ainda lemos uma página do livro Almas em Desfile, psicografia de Chico Xavier e autoria do espírito Hilário Silva. É um livro bem antigo, mas interessante. Tem vários contos, e num deles chama-se Tesouro Oculto. Diz lá o nome do personagem, José Cardoso.
José Cardoso era um espírita e participava das reuniões espíritas, de estudo, as reuniões das palestras do passe, mas também, como já era uma pessoa que tinha um certo tempo no centro espírita, ele participava das reuniões mediúnicas, de intercâmbio com o mundo espiritual, de contato com, de comunicação com o mundo espiritual, para atender a espíritos sofredores, que eram trazidos ali pelos espíritos benfeitores para serem atendidos pelo diálogo fraterno. E o que acontece? Por que esses espíritos não são atendidos lá no mundo espiritual? Porque muitos deles necessitam desse contato ainda com o mundo físico para que sejam atendidos, para que percebam a ajuda que está a seu dispor. O fato é que José Cardoso, esse personagem, era uma pessoa que já frequentava reunião mediúnica. E lá, ele estava pedindo ajuda do benfeitor espiritual da casa, do espírito que estava ali coordenando os trabalhos, chamado Benício. E ele buscava Benício: Benício, eu preciso de sua ajuda, porque eu preciso fazer mais pelas pessoas. Eu preciso fazer o bem, mas eu não tenho condições. Então, como aqui na nossa região, é uma região que teve mineração, garimpo, nós sabemos que tem muito tesouro escondido por aqui, benfeitor Benício. Me ajude. Me diga onde que tem o tesouro, que eu vou procurar, eu vou fazer a escavação. E o benfeitor, com toda a paciência, falava das lições, falava do amor, falava da necessidade de aprendizado. E todos que participavam da reunião também ficavam sempre admirados com essa insistência do José Cardoso. Até que aconteceu um dia que ele falou: Benício, por favor, você que é um benfeitor, tem ajudado tanto, se eu conseguir encontrar esse tesouro, eu vou fazer o bem pelas pessoas que estão sofrendo, eu vou distribuir, eu vou fazer gerar empregos, rendas. E o benfeitor falou assim: ok, eu vou lhe atender. Você vai fazer o seguinte: pegue uma pá e dirija-se ao quintal da sua residência. Logo após aquela parte onde tem concreto, onde tem aquelas plantinhas que estão nascendo por ali, você dê 2 passos adiante e começa ali a fazer a sua escavação. As pessoas que estavam próximas, convivendo, participando daquela reunião, acharam estranha aquela mensagem do benfeitor Benício, dando uma orientação tão direta dessa forma. Seria uma mistificação? O fato é que, na manhã seguinte, José Cardoso tomou de uma pá, foi para sua casa, no quintal, aquela parte que acaba o concreto, deu mais 2 passos perto da planta que estava nascendo ali e começou a escavar. De manhã, fez tanto buraco ali, cavou tanto, e para sua decepção ele não encontrou nada. Chateado, na reunião seguinte, de intercâmbio com o mundo espiritual, Benício se apresentou e logo ele falou assim: benfeitor, eu não achei nada. Cavei e não encontrei nada. E o benfeitor responde: Benício, você fez um bom... José Cardoso, você fez um bom trabalho. Você cavou ali uma cova, um buraco muito bom, parabéns. Agora você vai encontrar o seu tesouro. Você tem sementes de laranja? Coloque ali a semente, devolva a terra para o seu lugar. E ele responde: vai nascer dali uma laranjeira. É o primeiro passo para você ter um laranjal, que pode te trazer os tesouros que você quer. Trabalho. Em outras palavras, trabalho incessante. Trabalho cuidadoso. Não vai chegar para nós uma fórmula mágica para resolver todos os nossos problemas. Mas o trabalho de fazer uma coisa de cada vez, cuidando de nós mesmos, de quem conviva conosco, amando e cuidando quem nos procure, pessoas que estão distantes também, porque não somos indiferentes, amando. O amor é um exercício. Ninguém consegue amar do dia para a noite. Amar requer tempo, convivência, exercício, treinamento, ensaio. Eu gostaria de ser mais amoroso, ensaie ser mais amoroso. Eu gostaria de ser mais caridoso, ensaie e faça. É isso. Porque sofrimento tem em toda parte. Jesus é muito claro: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Quantos de nós estamos aflitos, sobrecarregados, desesperados nesses momentos? E ele diz, eu vos aliviarei. O alívio dele do Evangelho. Como que ele fala? Tomai sobre vós a minha cruz. Aprendei comigo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. O jugo é o direcionamento, são as leis divinas. Ou seja, utilizemos as leis que estão na nossa consciência. Nós entramos em contato com ela o tempo todo, sobretudo quando estamos orando. E assim, todo o peso, toda a dor fica mais leve com Jesus. Fica mais leve. Por isso que nós sempre estamos repisando. Amor. Tem problema? O que eu posso fazer por mim hoje? Ame mais. Essa é a proposta de Jesus. É a proposta da doutrina espírita para todos nós. Que Ele nos abençoe a todos. E nós vamos encerrar aqui, nesse momento, fazendo a nossa oração. Estou vendo que tem pessoas que participaram agora que eu estou vendo aqui. Que bacana, olha só. Que bacana. Meus irmãos, vamos então aqui fazer nossa oração, agradecendo a Deus por esses momentos de reflexão, de trocar aqui, de permutar nossas energias, nossas ideias, nossas emoções, de buscar de alguma forma sermos úteis a nós, ao próximo, à humanidade. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Jesus, amigo de todos os momentos das nossas vidas, das nossas famílias, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em agradecimento por tudo que tem nos acontecido, pelas lições que não são fáceis de serem aprendidas, mas sabemos que em tudo há uma lição de aprendizado importante para nós. Agradecemos Jesus, mesmo pelas dores, porque elas, de certa forma, nos impulsionam a superarmos a nós mesmos, a sermos mais justos, amorosos, mais caridosos, deixando de sabotar a nós mesmos, acreditando no valor que nós somos. Agradecemos, Senhor, também pela ajuda que recebemos dos amigos, do nosso anjo de guarda, dos amigos aqui da terra, aquelas pessoas com as quais nós podemos nos abrir, pedir ajuda, sim. Agradecemos, Senhor, pela família. Tão importante, Senhor, as pessoas que convivem conosco. Mesmo que não sejam do jeitinho que nós sonhávamos, idealizávamos, assim como não somos para eles do jeito que eles sonhavam e idealizavam. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que se nenhum aperto de mão acontece por acaso, como é significativo conviver em família. Agradecemos pelos pais, mães, tios, tias, sobrinhos, primos, irmãos, maridos, esposas, namorados, conviventes, sogras, enteados, sogros. Agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está em contato conosco, que possamos viver de tal forma que elas levem algo de bom de nós. Ajuda, sim, Senhor, a sermos bons instrumentos da paz, levando amor onde haja ódio, levando paz para o nosso coração quando não está apacentado, a fim de que possamos viver como verdadeiros trabalhadores do bem. Conte conosco, Jesus, e receba nosso carinho e nossa gratidão. Que assim seja. Agradecemos aqui aos amigos, a todos que participaram conosco, aos amigos do Centro Espírita Joana d'Arc que nos convidaram. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.